Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Essa videoaula vai para a galera aí da turma 1001, do primeiro ano, né? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Estou morrendo de saudade, né, do nosso contato aí diário, mas enfim, né, temos que caminhar. Bom, vou falar nessa videoaula, gente, com vocês, do capítulo 19, que vem como título Os Desafios do Suprimento Energético, né? É um assunto que vocês já conhecem, vocês já, em séries anteriores, já trabalhou aí sobre o tema. E a gente vai falar dessa fonte de energia, né? As fontes de energia existentes. As fontes de energia são opções energéticas com origem diversas, né? Dividem-se em fontes de energia renováveis, né? E fontes de energia não renováveis. Das fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que são utilizados aí pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, ela é utilizada para propiciar o deslocamento de veículo, gerar calor ao produzir eletricidade, para os mais diversos fins, né? Esse recurso aí é utilizado. As fontes de energias também possuem relação com questões ambientais, pois dependendo das formas de utilização desses recursos energéticos, graves impactos ambientais podem ser causados, né, à natureza. Então, como sempre, né, em relação às fontes de energia, tem que se tomar cuidado quando se fala, né, e zelar por esses recursos. Conforme a capacidade natural de reposição desses recursos, as fontes de energia elas têm uma classificação. Elas são classificadas em renováveis e não renováveis, como eu acabei de dizer para vocês. As fontes de energia renováveis, como o próprio nome diz, né, ou indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente. O que não significa, pessoal, que todas elas sejam inesgotáveis, né? Algumas dessas fontes de energia, como o vento e a energia solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem acabar, dependendo da forma como a sociedade, né, como os seres humanos usam a quantidade, né, o uso em escala aí, em larga escala desse recurso. Vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre, né, de emissão de poluente ou de impacto ambientais em larga escala. Nem todas. Tem algumas sim que emitem, né, grandes poluentes e causam aí grandes impactos ambientais ao meio ambiente. Exemplo de energia renováveis, né? Isso a gente já falou em outros momentos, né? Em séries anteriores também vocês já ouviram falar. Essa energia renovável pode ser, né, a energia solar, a eólica, energia hidrelétrica, a biomassa, tá? Que é um tipo de energia muito utilizada aí ultimamente, nas últimas décadas, essa biomassa ela vem sendo usada cada vez mais, né? Os biocombustíveis, energia das marés, que é o uso aí dos movimentos da onda do mar com relação à fabricação de um tipo também de energia, né? A eólica em relação ao vento, a solar do sol, e assim temos aí alguns exemplos de energia renováveis. Fonte de energia não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para algumas, né, poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos, tá? Então, por isso que a gente tem ouvido muito falar nos últimos anos
sobre a questão do esgotamento desse recurso natural que é em relação ao petróleo. Exemplo de energia não renováveis, né? O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a energia nuclear, entre outros. Estou citando aqui, né, os mais básicos, mais conhecidos. Vamos falar também, que é um assunto que a apostila de vocês traz, em relação aos desafios do planejamento energético no Brasil, né? Como está aí nos últimos anos. Lembrando que o Brasil é um país que, desses exemplos de energia que eu acabei de falar com vocês, o Brasil é um grande produtor, né? Como, por exemplo, produção, o Brasil aí é um grande produtor de energia eólica, né? Entre outros recursos, o Brasil ele vem cada vez mais se destacando com relação ao tema. Então, sobre os desafios do planejamento energético no Brasil, eu vou falar um pouquinho, lá no livro de vocês tem um conteúdo que fala um pouquinho de forma ampla, tá? Tem alguns links que vocês podem pesquisar, além da apostila. Então, peço a vocês que dêem uma atenção maior com relação, até mesmo para vocês saberem, né? Qual o papel do Brasil com relação a esse tema, tá? Então, a eficiência de um sistema energético capaz de atender aos interesses de todos. Um país exige planejamento e desperta cada vez mais controvérsias em relação a essa atividade, né? Mesmo na atualidade, tem aí várias discussões, por isso que vem dizendo, cada vez mais tem controvérsias em relação ao tema. De um lado, há quem ainda, né, defenda a continuidade da instalação de megas estruturas de produção e distribuição, orientados aí aos investimentos no setor prioritariamente pela visão econômica, tá? Então tem essas pessoas, né, que ainda defendem essa continuidade desse tipo de implantação de grande mega infraestrutura de produção e distribuição com relação à visão econômica. Em contraposição a essa visão, né, ganha cada vez mais, né, espaço e perspectivas na adoção de soluções mais regionais, planejadas a partir da características específicas de cada localidade e orientada aí pela busca de um equilíbrio mais eficiente na combinação de 3 aspectos, oferecendo aí garantias em cada uma delas, tá? Quais são esses aspectos? Eu vou citar aqui 3, tá? No livro de vocês, mas são as 3 principais. Tem algumas outras, mas as 3 principais, com relação a essa contrapartida, a essa controvérsia, né, dos especialistas sobre o assunto, a primeira é acesso social de toda a comunidade à rede de energia. Vou dar o exemplo do Brasil, né? A gente sabe que várias energias, né, principalmente essa energia considerada limpa, a população, a maior parte da população, ela não tem acesso a esse tipo de energia. Ainda é considerada uma energia cara, né? A energia solar, entre outras. A maior parte da população ela não consegue ter acesso a esse tipo de energia. Por isso que diz aqui que a discussão sobre o tema é cada vez mais em cima desse primeiro passo, né? Em que a população tem acesso a esse tipo de energia. A segunda é suplemento para suas necessidades atuais e futuras, né? E a terceira, minimizar os impactos ambientais gerados nesse processo, né? Cada vez mais buscar fonte de energia, mas pensando no meio ambiente. Quais os impactos causados, que pode vir a acontecer, né, ao meio ambiente. Então, são coisas que têm que ser realmente pensadas, tá? Nas páginas da apostila de vocês, 69 e 70, vocês têm aí 2 tabelas para serem analisadas sobre o tema, mostrando aí, né, essa produção, o que o Brasil já produziu, né, a expectativa para os anos
futuros aí, né, para as décadas futuras, dessa distribuição dessas fontes de energia. Então, eu peço a vocês que, além de ler o conteúdo, vocês dêem uma observada aí nessas duas tabelas, tá? Para se interarem cada vez mais com relação ao tema, tá bom, gente? Lembrando que o ano letivo está terminando. Eu peço a vocês que, apesar que tem aluno da turma que já tem aí a correção, tá? Até o capítulo 18. Então, caso não tenha pego com o colega, entre em contato comigo para eu estar enviando essa correção para vocês, tá? Não deixe de colocar o livro em ordem e não deixe de continuar do jeito que vocês estão, correndo atrás, tá? Fazendo as provas, fazendo as atividades, porque é nisso que a gente tem que pensar, tá? Lembrando que o ano letivo está terminando e vocês já mostraram do que vocês são capazes, tá? Do que vocês são capazes de não deixar nada atrapalhar os estudos de vocês, tá bom, meus amores? Beijo no coração, tô morrendo de saudade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.